Oi, gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui. Como vocês viram aí no título, eu vou falar nesse vídeo tudo que eu vendi no mês de janeiro. Tava pensando se eu ia trazer esse vídeo pra cá, porque quem já me acompanha aqui, né, sabe, eu sou iniciante ainda, né, no mundo do crochê. Eu comecei em abril do ano passado a fazer crochê. E aí, como deu certo, né, eu comecei a vender, né? Teve pessoas interessadas no meu trabalho, e aí eu vendi. Como eu vi que tinha um interesse, eu comecei a fazer do crochê a minha fonte de renda. Eu fiquei pensando se eu traria, e aí eu resolvi trazer esse vídeo aqui para falar para vocês o que eu vendi de crochê no mês de janeiro, né, de 2026. Para quem tá começando, é um resultado até bom, né? Porque como eu já disse, eu sou iniciante. Já entendo bastante, né, de crochê. Já tem peças que eu faço sozinha, né, e já consegui até criar assim algumas peças, né, a partir da minha cabeça e deu certo. Então eu vim falar, mostrar o que eu vendi. Aqui é mais encomenda, né? Mês de janeiro eu recebi bastante encomenda, para quem é iniciante é bastante. Então se você é iniciante também e quer saber se dá certo, eu te digo que dá sim certo. Eu só não fiz mais coisas porque eu sou bem devagar ainda, né? Como eu tenho outras coisas para fazer, então o meu tempo não é só do crochê. Então, por isso que eu não fiz mais coisas do que o que eu consegui. Mas se eu ficar só o dia todo, eu acho que eu conseguiria fazer bastante coisa. Eu vou tentar achar as fotos das peças, né? E vou colocar aqui no vídeo, eu vou tentar botar aqui. Ou então eu boto a seguir, né? Não sei como é que eu vou fazer na hora da edição, mas eu vou tentar colocar as fotos das peças, né? A primeira coisa que eu vendi em janeiro foi, foi uma encomenda, né? Eu comecei essa encomenda em dezembro e terminei em janeiro. Eu acho que em dezembro eu só fiz uma peça e aí em janeiro eu terminei, né? O resto foi quando eu recebi também. Foi um jogo de 4 americanos no modelo Lovely Luxo, na cor vermelha. Vou ver se eu acho a foto e vou deixar aqui pra vocês verem. Eu finalizei ele no dia 4 de janeiro. Eu acho que eu comecei foi em dezembro e fiz, acho que fiz só, não fiz nenhum em dezembro, acho que eu terminei o primeiro já em janeiro e aí fiz os outros três, né? E aqui eu anotei que tá tudo anotado aqui, ó, no caderninho. E aí eu anotei que eu terminei ele dia 4 de janeiro de 2026 e eu vendi ele no valor de R$ 80. Tem muita gente que vai dizer que tá barato. Eu também acho que tá barato, até porque se eu for fazer ele de novo, eu já vou, né, botar um preço mais alto. No caso aqui, como foi 4 americanos, cada um saiu no valor de R$ 20, né? R$ 20 a peça. Mas só que como foi pra uma pessoa bem próxima a mim, aí eu também não liguei de cobrar muito alto, né? E como eu disse também, eu só tinha feito uma vez ele, e era a segunda vez que eu tava fazendo. E também porque eu fiz de um jeito diferente, né? O fio em canto, eu coloquei só no biquinho mesmo, só o picôzinho no final. Então por isso eu não comprei tão caro. Porque eu também tinha pouco fio em canto, né? Aí eu fiz com que tava dando no momento. É, os 4 americanos ficaram no peso de 600 gramas, né? 37 centímetros cada peça. E o valor calculado, né, nele gasto foi 25. Gastei 25 e tive um lucro de 55. Um lucro bem bom, né? Um lucro assim, né, que foi a minha mão de obra e as minhas horas trabalhadas também. Se bem que eu não conto hora trabalhada, eu só conto mesmo o peso da peça. Eu me baseio, né, o quanto eu gastei pelo peso da peça. E aí eu estipulo um lucro pela minha mão de obra também, e aí eu vou e coloco aquele valor. Como eu já disse em outro vídeo, depois eu vou trazer como eu precifico as minhas peças, né? Como eu me baseio, no que eu gasto, né? Baseado no preço do meu barbante, né? A segunda peça que eu vendi foi uma pronta entrega, que foi um tapete azul, um tapetezinho da Flor Única na cor azul piscina. Também vou ver se eu acho foto, vou deixar aqui no vídeo. Eu vendi ele dia 8/1 de 2026 e o valor que eu cobrei nele foi R$ 30. O peso dele ficou aproximadamente 300 gramas e o tamanho dele ficou 65 por 45.
O meu valor gasto foi R$ 10,50 e o meu lucro foi R$ 19,50. E quando eu vendi esse tapete, que eu vendi, ele estava na pronta entrega, eu fiz para pronta entrega, e quem comprou ele encomendou mais três do mesmo. Aí cada um eu vendi por 30, né? Todos nesses tamanhos que eu já falei, tudo aqui a mesma coisa, ficou certinho a mesma coisa. Os quatro, né? Que além da pessoa comprou a pronta entrega, né? O que tinha na pronta entrega, me encomendou mais três iguais. Então, ao todo foram quatro que eu vendi. E aí, então, os quatro ficou 120. Também fiz o do mesmo jeito desse tapete azul, só que foi na cor vermelha, né? De flor única. Eu vendi ele no dia 3/1/2026, 3 de janeiro, né? O valor 30 também. E é a mesma coisa do outro, né? Aproximadamente 300 gramas, o mesmo tamanho, o mesmo valor gasto, o mesmo lucro. Eu vendi na pronta entrega também um jogo de porta-copos, que foi no dia 3 também. O valor total foi R$ 16. Eu vendi ele bem baratinho também, porque foi por uma pessoa bem próxima. Porque eu também estipulei pelo quanto que eu gastei. Como eu não gastei muito, né? Eu não cobrei tanto. E eu nem sei se eu vou ter foto dele aqui. Mas se eu achar, eu deixo. E aí eu recebi mais encomenda de mais um tapete de flor única. Aí eu finalizei ele no dia 14. Foi 30 também. E também aproximadamente 300 gramas, porque ele é do mesmo modelo dos outros. Acho que ao todo eu fiz 6 tapetes iguais, 4 na cor azul piscina e 2 na cor vermelho. Aqui na pronta entrega foi um tapete Regina, no laço vermelho, marrom e cinza. Eu vendi ele no dia 9 de janeiro, o valor 30 também. O peso dele é aproximadamente 282 gramas, tamanho 67 por 37. O meu valor que eu gastei nele foi R$ 9,87 e o lucro foi 20,13 centavos. E aqui foi um tapete de sobrinhas, que foi até dos tapetes do vídeo das tapetes de sobrinhas, eu fiz o primeiro e eu já vendi o primeiro. Então, quando eu fui fazer o outro vídeo, né, eu só voltei a foto. Acho que eu gravei um vídeo e tirei uma foto dele também. Vou deixar aqui. Eu vendi ele no dia 16 de janeiro, 30 também, aproximadamente 280 gramas, no tamanho de 60 por 40. Aí aqui eu já recebi uma encomenda de um chapéu infantil na cor salmão. Eu finalizei ele dia 18. Eu acho que eu fiz ele em um dia. Foi. Eu acho que eu recebi a encomenda dele no dia 16, só que no dia 17 eu tava fazendo outra coisa, e aí eu fiz ele todo no dia 18. E aí eu já finalizei no dia 18, e aí eu cobrei ele no valor de R$ 50. Eu recebi a encomenda também de um chapéu na cor malva, que eu postei até aqui no último vídeo, e eu finalizei ele dia 25, e a soma de tudo, né, aqui que eu falei pra vocês, foi 436. Eu não lembro se tinha centavos, mas eu acho que não. Eu botei aqui 436. E é isso, gente. O valor final foi 436. Assim, no mês, é, a gente quer ganhar pelo menos um salário. Mas como eu tô começando agora, tá ótimo. Eu comecei esse ano, né, a deixar mais, como é que fala? Focar mais nisso. Porque no ano passado eu tava mais aprendendo mesmo, focando em aprender. Fazia algumas encomendas que alguém me pedia. Fazia pronta entrega também, consegui vender tudo. O ano de 2025 foi muito bom também. Assim, não fiz metas de mês, de vender tanto em cada mês. Ao todo mesmo eu fiz mais ou menos. Mas pra quem tava começando, né? E é isso, esse foi o resumo de janeiro, que eu espero que fevereiro também consiga, né? Fazer pelo menos mesmo tanto, ou um pouco mais, né? Espero que mais. Mas foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ter visto aqui o resumo de quanto eu fiz, né? De quanto eu consegui com vendas, né, do crochê, mesmo sendo iniciante. Muito obrigada se você assistiu até aqui e até o próximo vídeo.